Vamos direto para a tela aqui, porque o Distrito Federal tem registrado muita chuva nos últimos dias, o que sempre deixa moradores de algumas áreas de risco muito preocupados. Uma dessas áreas é a Vila Cauí, no Núcleo Bandeirante. Maíra Guedes, bom dia para você. Bom dia, Porta Nova. Bom dia para quem está acompanhando a gente aqui no DF no ar. Vila Cauí, que no ano passado, eu me recordo bem, nós estivemos aqui mostrando ao vivo também no DF no ar uma situação bem delicada. Depois de uma forte chuva, viu, Porta Nova? O rio daqui encheu e acabou alagando. A gente está num ponto aqui que eu vou pedir para o Hernando Nunes mostrar, o nosso repórter cinematográfico, que dá acesso justamente ao finzinho dessa rua aqui, onde houve uma grande concentração dessa água. É um rio que recebe água de chuva de várias regiões, ele acaba aumentando de volume e aí invade essas casas. E a gente ficou nesse ponto justamente para a gente ter uma ideia mais ampla de onde fica a Vila Cauí, de onde ficam essas casas que enfrentam problemas toda vez que chove e também para mostrar, Porta Nova, uma das ações, uma das medidas que foram feitas ao longo do ano para evitar um acúmulo de água, porque além do rio, que ele acaba enchendo bastante, a gente também tem a água que se acumula, a água da chuva que escorre. Dá para a gente perceber que é uma rua que tem uma descida, ela acaba se afunilando, ficando um pouco oval, e aí são construídas galerias, assim, para dar uma vazão maior à água. Essa que o Hernando está mostrando é um pouquinho mais antiga, mas a gente está aqui na lateral. Na minha direita, vou pedir para o Hernando trazer a câmera aqui, a gente vai fazer um movimento para mostrar que foi construída uma nova estrutura também para dar uma vazão a essa água da chuva, porque a gente está numa região, olha só, um pouquinho mais baixa, então natural que essa água ela desça aqui também, e aí foi construída então essa estrutura aqui para tentar amenizar essa questão. Por quê? Porque a Vila Cauí é uma das áreas de risco aqui do Distrito Federal. A gente também tem a Santa Luzia, que fica na cidade estrutural, Sol Nascente em Ceilândia, Arniqueiras e também São José em Vicente Pires. Todas essas áreas, elas são monitoradas ao longo do ano pela Defesa Civil. E a gente vai conversar agora com o Tenente Coronel Vieira, da Defesa Civil, que está aqui com a gente. Tenente Coronel, muito bom dia, obrigada pela participação. A gente está apenas numa dessas áreas. Agora, vocês fazem esse monitoramento das áreas de risco do DF de que forma? Sim, o Corpo de Bombeiros, durante o período de seca, principalmente, faz o monitoramento dessas áreas. E é importante que a gente saiba realmente se houve alguma mudança ou não de um ano para o outro. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, ela preocupa-se justamente com a manutenção da vida das pessoas. E é super importante essa, digamos assim, proteção feita nessas áreas de risco. Perfeito. Agora, quando a gente fala em área de risco, que riscos são esses? A gente falou daqui, por exemplo, que o principal problema da Vila Cauí é o córrego, né? O rio que enche bastante e traz alagamentos. Mas quais são as situações de risco que hoje vocês encontram aqui no Distrito Federal? A Defesa Civil, ela observa que nós temos, por exemplo, construções que são feitas em locais que podem ter aquele, digamos assim, barreiras, barrancos, né? Muito próximo de terrenos arenosos que podem, de uma certa forma, mexer com a estrutura de muros, de residências. Então, existem vários tipos de pontos de monitoramento. Por exemplo, alagamento. São pontos dentro da nossa cidade que, com o acúmulo da água, a vazão, de repente, ela não sai de forma adequada e nós temos ali um ponto de alagamento em vias, né, de trânsito, esse tipo de coisa. Agora, com essas chuvas que nós já tivemos esse ano, Coronel, a gente já teve alguma situação delicada, algum ponto aqui do Distrito Federal que vocês tiveram que ter uma atuação mais presente? Sim, nós tivemos algumas ocorrências voltadas para a quantidade de água, né, de chuva. Por exemplo, no Riacho Fundo nós tivemos uma pessoa que infelizmente teve óbito, né? Ela foi levada pela enxurrada, né? Característica de muita acúmulo de água, de chuva. Então nós tivemos uma ocorrência desse nível já na cidade. Quando a gente fala de enxurrada, né, que é um desses problemas, o que deve ser feito naquela situação específica? A gente sabe que a prevenção é a melhor alternativa, de fato, né? Algumas medidas que também são tomadas pelas administrações, pelo governo de uma forma geral para tentar amenizar. Mas na hora do sufoco, se eu estou numa enxurrada, o que deve ser feito? Se eu estou, por exemplo, no meio de um alagamento, o que eu tenho que fazer? As pessoas, elas devem ter justamente essa percepção do risco do local que ela mora. Então, por exemplo, se ela mora próximo de um local, onde possa ter uma enchente, por exemplo, é importante que ela saiba que em um determinado momento ela tem que evacuar, que ela tem que sair daquele local. Então é importante que ela conheça bem o local e o risco que ela corre em determinadas regiões. Em casos específicos de enxurrada, esse tipo de coisa, não evitar fazer qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de ação que possa colocar em risco a sua vida. Mas estando realmente numa situação de risco, ela deve chamar 193, que é o Corpo de Bombeiros, a primeira resposta, para poder tentar ajudá-la. Perfeito.
Tenente Coronel, agradeço muito as suas informações. É isso, viu? Porta Nova liga para o 193. A Defesa Civil também faz esse trabalho de orientação, de prevenção. E a gente está no período chuvoso, toda atenção ela é necessária. Tá certo, Maíra. Muito obrigado pelas informações ao vivo. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai trazer uma reportagem completa ouvindo os moradores lá da região e a preocupação deles nesse período de chuva.